avô é uma pessoa de origens humildes, nasceu no concelho e a partir de 26 começa com a iniciativa e com a atividade vitivinícola, com a sua atividade que deu depois de origem às Caves Messias. Foi de um grande empreendedorismo e durante aquelas 2, 3 décadas do início da atividade criou de facto uma estrutura fortíssima do ponto de vista económico e social. E foi, digamos, com uma série de obras que efetuou na altura, na década de 40, aqui as Caves Messias, o Grande Hotel do Uso, que, enfim, terá tido, digamos, a ideia da construção do cineteatro, uma lacuna que existia aqui na minha ilhada, concretamente, que era um meio pequeno e pobre, mas de qualquer modo também se refletia em toda esta zona centro, onde havia muito poucas salas de espetáculo. E no dia 18 de janeiro de 1950, este teatro estava a ser inaugurado. Lembro perfeitamente do dia da sua inauguração, muita gente, uma grande festa com foguetes e com discursos das autoridades, o Presidente da Câmara, todos a homenagear a bondade do Sr. Messias Batista por ter feito esta grandiosa obra, tão grandiosa que vê-se hoje, de facto, ainda o que ela é. E depois lembro-me de uma coisa muito curiosa, o Sr. Messias obsequiou os convidados, que eram diversas entidades, com um grande babarete no Salão Nobre. À noite houve um espetáculo que era uma revista que suponho era Quem Manda São Elas, com o título era Quem Manda São Elas, com o Vasco Santana, António Silva e não sei se Maria Matos. Aí foi capaz da minha memória falhar um bocadinho. Penso que o primeiro filme que aqui foi projetado foi um filme de giro, que era Quem Casa, Quer Casa. Foi uma obra muito boa, que se deve a Messias Batista, o grande impulsionador disto. Sim, durante muitos anos houve um vazio. Esta casa aparece para colmatar esse vazio que havia. E era um risco muito grande, não era qualquer pessoa que ia deitar mãos a uma obra destas. É preciso boa vontade para as coisas, mas também é preciso dinheiro. A ilhada estava parada, toda a gente se vestia de preto. Era aquelas épocas, não é? 5 de Abril, aquilo depois, 75, quando comecei. E isto foi facílimo. Facílimo o acesso. Depois foi o fazer. Com quê? Era tudo inventado, não é? Porque tintas davam-nos, os papéis também comprávamos hoje, amanhã íamos e fazíamos cenários deste tamanho. Cenários deste tamanho, não é? Subir e descer era... As roupas eram alugadas em Coimbra? As roupas eram alugadas em Coimbra. Faziam um favor entre alugar umas e emprestavam-nos outras. É uma casa que vem para as peças, assim, relativos à época, não é? E este foi um polo de atração de todos os jovens do concelho, culturalmente, porque era aqui que nós fazíamos as nossas récitas. E foi este teatro que praticamente deu origem à criação de uma associação estudantil, que era a JUM, que nós conhecíamos por JUM, Juventude Unida da Minha Ilhada, e portanto nós fazíamos aqui todas as nossas saraus culturais e de benemerência, quer dizer, embora sendo uma associação constituída de estudantes novos, entre os 20 anos, os 25 anos, ainda se conseguiu, com o dinheiro obtido daqui, construir uma casa para pobres no Recon. Eu vinha cá, normalmente, aos bailes. Vínhamos um grupo de Cantanhede, vinha sempre, naquele tempo, as raparigas não tinham ordem de andar sozinhas e normalmente vínhamos com a minha mãe. Vínhamos todos, o grupo todo, e vínhamos assistir então aos bailes que havia cá. Não, foram bons momentos que eu passei aqui. E houve aqui dezenas de peças de teatro feitas pelas grandes companhias de Lisboa. Se não houvesse teatro de Messias, não era possível, não é? De modo que foi um benefício para a terra. Pessoalmente, só me lembro de uma vez ter vindo, não sei o título, mas lembro-me de ter visto cá
a Laura Alves fazer um espetáculo, uma peça de teatro. A Rainha do Ferro Velho, penso eu. E em certa altura houve uma cena caricata porque não estava previsto que tal acontecesse. Ela, num gesto que tinha que fazer, dava um pontapé no ar. E esse pontapé foi feito com tal vigor que o sapato lhe saiu do pé. Claro que para a assistência foi uma gargalhada geral. Aquilo não estava na peça. Não era da peça, o sapato saiu, mas saiu. Aquilo que me recordo mais do cinema era, de facto, a utilização do cinema, curiosamente, num meio que não era, na década de 50, 60, um Portugal pobre, culturalmente bastante atrasado, mas de qualquer modo houve uma adesão muito grande da população, e não só da minha idade, como todas estas circundantes, de Coimbra, inclusivamente, na utilização do espaço do Cine Teatro Messias. O que é que se passava? Era uma sala feita com condições bastante modernas, permitia a projeção de filmes, permitia também, em condições extraordinárias, sessões de teatro e particularmente de revista. Tinha uma coisa engraçadíssima que era o local do ponto, tinha assim um alçapãozinho onde aparecia a pessoa a dar as dicas para os atores, e depois tinham uma série de estruturas que poucos teatros tinham, os camarins, os cenários, tudo isso era de facto importante. Isto é de tal modo marcante que todas as companhias de Lisboa acabavam a sua temporada na cidade, na capital, e faziam o percurso pela província. E a província, infelizmente, nessa altura era ao Porto, onde começavam passavam pelo Porto, e depois, no regresso, Porto e alguns teatros no Norte, e no regresso então era Amealhada, Coimbra e regressava então a Lisboa. Mas recordo-me perfeitamente de praticamente todas as companhias, grandes companhias, passarem aqui pela Amealhada. Os grandes artistas de teatro passaram por aqui. Boas peças de teatro vieram aqui, e que ainda hoje se verifica que há uma evolução muito positiva naquilo que é feito no teatro. Não só os grupos que vêm de Lisboa, da capital, do Porto, como também as coletividades que precisam de uma sala deste tamanho porque enchem. O problema todo é que, efetivamente, a população está do lado do teatro. Temos aqui várias exposições. É uma mais-valia para quem gosta, sim, se for de pintura ou fotografia. Deu-me bastante prazer fazer esta exposição. Tive a possibilidade de trazer para aqui máquinas, algumas rudimentares, máquinas de 1600, de 1800, 1900. O que é que eu pretendi com isto? Foi sensibilizar as pessoas para a existência do cinema. Cinema que tem séculos de história. E dentro desta ideia, realmente, de conseguir ter aqui 600 pessoas. É uma casa que está à disposição, em princípio, está à disposição da comunidade onde está inserida. E isso é importante. Um espetáculo que me marcou muito e que eu gostei bastante foi o do Pedro Barroso. Foi um espetáculo que ele, sendo só ele a falar, que seria um monólogo, ele acabou por pôr a sala toda em conversa com ele, falando só ele, não é? Mas foi um espetáculo fabuloso. Foi muito bom terem recuperado esta magnífica sala. Messias Batista, logo no dia em que foi inaugurado este teatro, teve uma homenagem do povo da vila, na altura, por ele ter construído realmente para a sua terra. Isto foi uma dádiva. Não há dúvida nenhuma que isto foi uma grande obra que foi feita na Amealhada e que merece toda a nossa consideração. Tenho a lembrança de ter dado os primeiros passos para que o cinema fosse reabilitado. Embora a obra tivesse decorrido com o mandato do Sr. Professor Cabral, de facto eu dei esses primeiros passos, foi a encomenda do projeto e o acordo com a família, um primeiro acordo que depois teve que ser reformulado por questões de financiamento. Mas foi conseguido esse acordo com a família ainda no final dos anos 90,
que, enfim, cumprimento, aproveito para cumprimentar e para desejar todos os êxitos pessoais e nos negócios, uma vez que se trata de uma família de empreendedores e de empresários, e dizer-lhes que provavelmente, acredito que provavelmente, este cinema, quando acabar o contrato, far-se-á outro, não é? Para que ele possa servir o público, porque julgo que essa foi a grande missão do Sr. Messias Batista quando resolveu construir este cinema.